Olá, vestibulando! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Rafael Isidoro, trazendo hoje para vocês uma excelente questão do IME, última edição, primeira fase, onde o tema abordado é gases ideais ou perfeitos. Na descrição do vídeo você encontra um link com o meu Instagram e também um link para poder acessar listas de exercícios para praticar o tema abordado aqui hoje, tá legal? Sem mais delongas, vai aparecer na tela para você o enunciado da questão. Pause o vídeo, leia com atenção e dê o play novamente. Vamos nessa! Galera, olha só, esse é o tipo de questão que não é difícil, mas ela, sem sombra de dúvida, é muito trabalhosa. Olha o que ele me dá. Ele me dá várias situações onde eu tenho gases que ele pede para a gente considerar como comportamento ideal. Isso já nos permite utilizar a famosa equação de Clapeyron, C necessário, PV igual a nRT, só que em cada alternativa ele me dá uma substância ou uma mistura de substâncias diferentes. Por exemplo, na letra A ele dá 16 gramas de gás metano na CNTP. Na letra B ele me dá 8 gramas de gás oxigênio com 14,48 gramas de ar atmosférico em uma temperatura de 0 graus. Está tendo alteração na massa, está tendo alteração na espécie química e está tendo alteração nas temperaturas, e todas elas estão em graus. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber trabalhar com o número de mol, que é o que eu tenho na equação de Clapeyron, e eu tenho que saber trabalhar com a temperatura. O R e o V não são importantes para mim, porque ele fala no enunciado que todas as situações apresentam o mesmo volume. O volume aqui é uma constante e o R também é uma constante. O que ele está querendo afinal? Ele quer saber em qual situação eu tenho a maior pressão. Notem que eu já deixei anotado aqui as massas molares de cada espécie química. É importante também conhecer a fórmula de cada espécie química, porque ele escreve, ele não fala, ele fala gás metano, eu já tenho que saber. É CH4, gás oxigênio, é O2, ar atmosférico. Essa massa molar eu vou explicar para vocês como que eu cheguei nela, porque é claro que você não encontra massa molar do ar atmosférico na tabela periódica, já que ele é uma mistura de gás oxigênio e gás nitrogênio. Depois ele fala lá, gás carbônico, eu tenho que saber que é CO2. Gás nitrogênio é N2. Gás amônia, NH3. Todas essas massas são fornecidas na tabela periódica, a massa de cada elemento. Então eu já deixei isso pronto para nós, tá legal? Bom, de volta à questão. Como que eu vou saber em qual situação, galera, eu tenho a maior pressão? Ora, se eu estou em busca da maior pressão, eu vou isolar a variável pressão aqui, tudo bem? Então a nossa pressão, ela está em função do número de mol, RT, dividido por volume. Então N, RT, dividido por V. Porém, como eu disse para vocês, o R e o V são duas variáveis constantes aqui. Então, nem variáveis elas são. Olha só, o R não vai mudar e o volume também não. Então, eu vou atribuir a essas duas incógnitas a incógnita K. É uma constante qualquer. Portanto, podemos escrever o seguinte. A pressão será dada por número de mol vezes temperatura, que multiplica a nossa constante K, que não vai mudar, e aí é só aqui que a gente vai ter que se concentrar durante todo o exercício. O número de mol que eu tenho e a temperatura que eu tenho. Aquele que der o maior produto aqui na multiplicação
vai me dar a maior pressão e será a nossa resposta. Por isso que eu falei que é uma questão trabalhosa, porque tudo isso aqui eu vou ter que converter para número de mol. Cuidado também com a temperatura, porque todas elas estão em graus, e a gente sabe que a temperatura aqui tem que ser dada em Kelvin. Temperatura em Kelvin é o quê? Temperatura em graus mais 273 unidades, tudo bem? Por isso que eu falei, a questão em si não é difícil, mas ela é muito trabalhosa. Outra coisa que é importante você saber, galera, eu já deixei os cálculos prontos. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou montar aqui, tudo bem? Eu vou montar aqui, ó, as equações em cada situação, mas obviamente que eu não vou ficar fazendo conta aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Uma outra coisinha que eu vou precisar para finalizar é o quê? Óbvio, a gente usa isso o tempo todo. A equação do número de mol. Falou em massa, falou em mol, eu preciso da massa molar e eu preciso do número de mol, que é o quê? Massa dividido por massa molar, ok? Então é isso que a gente vai fazer em toda a questão. Olha só, a minha pressão, vamos lá, ó. Pressão de ar. Atenção, hein? Pressão de ar. O que é a pressão de ar? Massa dividido pela massa molar. Ele me deu 16 gramas de metano. Então, ó, 16 dividido por massa molar do metano, 16 também. E aí, vezes a temperatura. Tomem cuidado. CNTP. Ó, cuidado para não fazer confusão, galera. CNTP, a temperatura não é temperatura ambiente, não. Condições normais de temperatura e pressão é 1 atm e 0 graus. Portanto, 273 Kelvin de temperatura. Tá legal? Ó. E aí, vezes a nossa constante K, que não vai mudar. Tá legal? Aqui dá 1 vezes 273. Atenção, hein? Para cada caso, eu já vou colocar aqui a resposta. Então, ó, pressão de ar, quanto que deu a pressão de ar? A pressão de ar, professor, deu 273 vezes K. 273 vezes K. Bom, o que eu faço agora? Eu deixo isso guardadinho e vou para a letra B. Pressão de B. Galera, na letra B, a gente tem um problema. Veja bem. Primeiro, é uma mistura. Então, eu tenho que encontrar o número de mol total, que seria a massa dividida pela massa molar do oxigênio, mais a massa dividida pela massa molar do ar atmosférico. Só que essa massa molar aqui, ó, que seria o meu emisão do ar atmosférico, como que eu chego nela? Na verdade, é só a gente saber que no ar atmosférico eu tenho 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Essa porcentagem é dada em volume por volume ou mol por mol. Isso permite que eu calcule essa massa molar assim, ó. Atenção, hein? Massa molar, ó. Deixa eu fazer até antes isso do P de B, só para vocês saberem como que eu cheguei aqui, ó. Tá legal? Porque esse dado você não encontra em nenhum lugar da prova, tá? Ó, então atenção, massa molar do ar. Como que eu chego nela? É só você pegar a porcentagem de cada um, por exemplo, o oxigênio. Não é 21% lá? Então eu pego 21%. E qual é a massa molar dele? 32 gramas por mol. Mais 79% da massa molar do nitrogênio, que é 28 gramas por mol. E aí você fazendo essa continha aqui, ó, que seria multiplicar 32 por 0,21 e multiplicar 28 por 0,79, aí você chegaria então onde eu cheguei aqui, ó, massa molar
do ar atmosférico. Tá legal? Beleza? Então, só para vocês saberem como que se encontra a massa molar aí de uma mistura. Você tendo ali o percentual molar ou o percentual volumétrico, basta multiplicar pela massa molar da substância componente dessa mistura. Tá legal? Beleza? Ó, galera, só por uma questão de espaço, ok? Eu vou apagar isso aqui então. Vocês já sabem como que eu cheguei nessa massa molar. E aí eu vou seguir o mesmo raciocínio. Vamos lá, ó. P de B. Só que o meu P de B, prestem atenção, ó. Toma cuidado com o número de mol, porque ele vai ser uma soma, ok? Então, ó, 8 gramas do oxigênio. Então, o que é o número de mol dele? É a massa dividido pela massa molar dele, que é 32. Somado com número de mol de ar, 14,48. 14,48, que é a massa, dividido pela massa molar, 28,84. Ok? Isso vezes a temperatura. Cuidado com a temperatura, hein? 0 graus. Somando 273 unidades, vezes 273 e vezes a nossa constante K, ok? E aí o que vai acontecer? Bom, você vai resolver isso aqui, vai fazer a continha e você vai chegar na pressão do B, que vale 204,75 vezes K. Pronto. Essa é a pressão do B. Por enquanto, o A é o vitorioso, ó, 273K. E aí, de novo, eu sigo o mesmo raciocínio e vou lá para o C. Pressão de C. O que é o C? Outra mistura, mas a 20 graus agora. 7 gramas de CO2. Então, ó, número de mol total, massa por massa molar do CO2. Ó, 7 dividido por 44. Por que 44? Porque 44 é a massa do dióxido de carbono. Somado com 7 gramas de nitrogênio, então o número de mol é 7 dividido por 28. Por que 28? Porque 28 é a massa molar do nitrogênio que está ali, beleza? Agora, cuidado que eu tenho aqui, ó, 20 graus. E aí, para a gente chegar em Kelvin, eu tenho que somar 273 unidades. Portanto, vezes 293, que é 20 mais 273. Confere ou não confere? E isso multiplica a mesma constante K. Beleza? Olha aí, ó, número de mol vezes temperatura. É esse raciocínio até a letra E. Tá legal, galera? Então vamos lá. Vou responder aqui, ó. A minha pressão em C, que eu vou chamar de P de C, é igual a 120. Isso que eu já fiz as continhas, já está tudo pronto, beleza? Então, ó, 120,13 vezes a constante K. Por enquanto, a vitoriosa ainda é a A. Vamos lá, continuando, ó. Pressão agora da letra D de dado. Então, ó, P de D. Beleza, vamos lá. Em D eu tenho outra mistura gasosa, só que agora é oxigênio com nitrogênio. Número de mol é massa por massa molar. Então vamos colocar aqui um parênteses, vou encontrar o número de mol total, tá legal? Ó, 8 em massa dividido por 32, que é a massa molar do oxigênio. Ó, 32. Somado. Por que somado? Porque é uma mistura gasosa. Nitrogênio, o seu número de mol será 14 dividido por 28, que é a sua massa molar. Olha aí, ó. E aí, vezes a temperatura. A temperatura aqui é 20, então vezes 293, que é igual ao item anterior, ok? E vezes a constante K, que a gente havia determinado aqui como R sobre V, ok? Beleza. E aí, professor, como é que fica? Bom,
vai fazer a continha ali, vai ralar na continha e aí você vai chegar em P de D. Então bora, P de D aqui vai ficar sendo o quê? Vai ficar sendo 219,75 vezes K, P de E. Ainda é a letra A, galera. Mas vamos ver o que acontece aqui. Olha aí. Aqui eu tenho 13,6 gramas de amônia, apenas amônia, não é uma mistura gasosa. Então vamos lá, o número de mol é massa por massa molar. Ó, 13,6 dividido por massa molar da amônia, 17 gramas por mol. 17 gramas por mol. E vezes a temperatura. Tomem cuidado aqui com a temperatura. Por quê? Porque ele está me dando aqui, ó, 72 graus Celsius. E eu devo somar quanto? 273 unidades a esse valor para chegar em Kelvin. Mas tranquilo, né, turma? 70 com 270, 340. 2 mais 3 é 5, então vezes 345. Lembrem-se que existe a constante K, ok? E aí a gente chega, então, na pressão de E, P de E. Acontece, meus queridos, o seguinte, que quando você fizer essa continha aqui, você vai chegar no valor 276 exatamente vezes K. E olha aí, ó, a letra E foi a vitoriosa por 3 únicas unidades, hein? Olha aí, ó, 276 na letra E, 273 na letra A. Então a alternativa correta é essa aqui, ó, alternativa E. Como eu disse para vocês, difícil essa questão não é, mas que ela é muito trabalhosa, sem sombra de dúvida. Ela realmente é. Então, pessoal, por agora, ó, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima. Tchau!